notícias comigo, Daniel Zucco, o bonitão, o barba, eu mesmo. O melhor programa de todo o Sistema Solar, porque também tem ela, a menina semi-glitterinada, a menina semi-colorida, semi-verde, semi-magenta, Carol Coder. Enquanto durar o glitter. Isso é pra sempre, viu? Você não vai se livrar do glitter nunca nesta vida. Lembrando que todo mundo que participa pelo 996861001, repetindo, 996861001. Por que eu falei assim, Carol Coder? Para as pessoas poderem anotar, dá Porque tempo. as pessoas dizem que eu falo muito rápido, 996861001. Mas, gente, é fácil, é 99686, pega a caneta aí, 996861001, viu? Facinho. Pronto. E todo mundo que participa concorre a prêmios. Hoje a gente tem ingresso duplo para o Festival Sunflower Jam, com shows de Ziba, Babi Cereza e muito mais, dia 1º de março às 21 horas, lá no O'Reilly, na 409 Sul. Babi Cereza? Não sei, aqui tá Cerezo. E convite duplo para o filme Pequena Grande Vida, válido para qualquer cinema que estiver sendo exibido. Ela tem uma irmã chamada Cidra? Não sei. Não conheço ela, a gente pode chamar ela para participar aqui. Qual o tema de hoje, Carol Coder? Hoje a gente vai falar de pai legal, a gente está voltando a parceria com o Ministério Público, que vocês gostaram tanto, que foi tão benéfico para todos nós. Falando de serviço para a população, e a gente hoje vai falar sobre filiação, principalmente paterna. Paternidade, tudo mais. Então mande aqui a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Vocês querem que eu repita o número? 996861001. Manda aí com todas as suas dúvidas, todas as suas questões, suas histórias, conta suas experiências pra gente. Depois da música a gente começa. Então, aí nesse caso, por exemplo, eu realmente acho que eu li em algum lugar que a paternidade já poderia ser reconhecida, por exemplo, pelo marido da mãe, não exatamente pelo pai. Isso é novo. Isso é a paternidade socioafetiva que surgiu no final do ano passado. Foi uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e todos os cartórios hoje de registro civil já estão fazendo essa paternidade socioafetiva. Agora, essa paternidade socioafetiva, ela é irrevogável pela nova regulamentação. Você assumiu que é pai, você não pode despaternizar. Antigamente existia a adoção civil, o pai lá reconhecia, contava convênio com a mãe, aí separou, separava, saía, né? Então hoje o Conselho Nacional de Justiça regulamentou, existiam 5 estados brasileiros que já faziam esse reconhecimento de paternidade socioafetiva no Brasil, mas em final de novembro, através do provimento número 63, esse número, o Conselho Nacional regulamentou. Então hoje, aqui em Brasília, o pai socioafetivo poderá já fazer o reconhecimento de paternidade. Final de novembro, aí ele vai fazer todos os efeitos. Isso não prejudica a paternidade biológica. Se um dia surgir um biológico que ele quer ser pai, ele poderá tentar na justiça. Mas não tem que tirar, não pode ficar dois? Pode ficar dois. Mas isso é uma coisa assim, exceção. A gente pode jogar isso muito assim, não, porque senão. Então, mas a promotoria, ela trabalha com a paternidade biológica, com aquele, o pai que é indicado, com a realização do exame de DNA, o primeiro pai, né, que a criança vai começar a convivência e tal. Então, continuou o projeto Pai Legal nas escolas, com isso a gente viu que tinha muita criança nas escolas. Então, nós chegamos à conclusão, vamos começar esse trabalho na raiz. Aí nós começamos a atender todas as crianças nascidas, porque os cartórios de civil mandavam pra gente as crianças nascidas no mês tal, sem a paternidade. Aí nós juntávamos 3 meses, dá um tirão de 900 crianças, hoje com média de 250 crianças são registradas sem a paternidade. Nossa, é muita gente. Mas, por exemplo, imagino que as histórias sejam muito parecidas, assim, o pai que não reconheceu, o pai que sumiu e tal. E a mãe tem raiva do pai. É isso que eu ia falar. Teve história às vezes, assim? A mãe chega em cartório e não declara que é o pai. Isso que eu ia perguntar. Então o Ministério Público vai atrás da mãe e fala assim, olha aqui, mãe, criança, é do seu filho. Tanto é que todo atendimento de mutirão nós realizamos uma palestra inicial, cientificando a mãe da disponibilidade do direito, que é assegurado para a criança, relativamente em relação à grandeza, você tem algum número disso assim, 90% é o pai que não quis, 10% foi a mãe que ocultou, ou é meio a meio? Eu acho que
70% é quando o pai não quis. Ainda agora, hoje em dia, tem aquele percentual da mãe que tem dúvida. Que não sabe exatamente. E hoje os relacionamentos são totalmente virtuais, né? Então, hoje a gente já fala na palestra que até a mãe pode se declarar expor, 2, né? pode declarar 6. Eu acho que tem muita mãe também que não quer se expor a dizer que não sabe. E Porque ainda tem uma vergonha muita muito mãe grande, também que a né? gente atende e fala assim, doutor, eu tenho sozinha. Só que o direito é das suas crianças. Quem vai sofrer constrangimento durante isso? Nas escolas, os amigos, com a família, até tem família. Tem irmãos que têm pai, outros irmãos que não têm. Eu pergunto isso porque, normalmente, quando se fala disso, normalmente a culpa toda, 100% recai sobre o homem, assim, na consciência popular. Hoje a promotoria já recebe muitos pais querendo reconhecer e a mãe não quer. Transnotícias Transamérica, estamos de volta com Renata Borges. Acertei? O nome é enorme, né? Mas a gente reduziu. Renata Borges, que tem um cargo também grandão aqui. Ela é titular da Promotoria de Defesa da Filiação. Do Ministério Público do Distrito Federal. Ainda é Distrito Federal e Territórios? É, Distrito Federal e Territórios. Mas não tem mais território. Não existem mais. Mas a nomenclatura ainda é essa, né? Se algum dia a gente reanexar o Uruguai, que é nosso de direito, pronto, vira o território do Uruguai, território cisplatina. Ia ser ótimo, a gente ia ser heptacampeão mundial. Assim, e a gente ia ter o melhor doce de leite do mundo. E a gente nunca ia ter perdido a Copa de 50. Pois é. Olha só. São muitas benesses. Só vantagens. Então, a gente vai falar sobre a questão de paternidade. Como é que funciona? Antes de perguntar como é que funciona, como é que está o quadro hoje dessa questão da paternidade? Ainda existem muitas crianças registradas anualmente, mensalmente, sem o pai? Sem a filiação paterna, né? Com certeza. Boa tarde a todos. O serviço é diário, nunca acaba, porque hoje nós temos uma estatística mensal de 250 a 300 crianças registradas sem a paternidade declarada nos cartórios de registro civil. Aqui no DF. Isso inclui também as mães do entorno, porque elas vêm dar luz nos hospitais do DF. Então, essa parcela da população também vem para a Promotoria de Defesa da Filiação aqui no DF. Então, o objetivo de vocês é eliminar o maior número possível de certidões que saem sem o nome do pai ali na documentação. Exatamente. O objetivo é preencher a lacuna da ausência da paternidade, que é tão importante para a criança, né? Então, nós chamamos a mãe para que declare o nome do pai e, em segundo momento, nós vamos atrás do pai para que ele reconheça a paternidade, realize o exame de DNA, caso não compareça. Nós ingressamos com a ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. E tem aqueles casos ainda que a mãe não sabe onde o paradeiro do pai, onde o pai se encontra. Então, a promotoria também trabalha com a investigação de localização desse pai, através de cadastros existentes, de vínculos laborais. Então, o papel do Ministério Público é também ajudar a mãe na localização. Uma coisa que é importante deixar claro é que a paternidade, né, o registro do pai e mãe, é um direito da criança. Então, não importa o que possa ter acontecido com esse casal ao longo da história, é preciso que tenha-se muito claro que esse direito é um direito da criança, porque deve existir casos em que, às vezes, a mãe, às vezes o pai não quer, não quero registrar, mas, de qualquer forma, é um direito inalienável. Não é uma vontade, né? É um direito. Não é uma vontade. E justamente por isso que o Estado fez essa lei, colocou justamente o promotor para defender o direito à paternidade da criança. É um direito da criança. Muitas mães comparecem à promotoria ou nos mutirões. Doutora, eu posso criar sozinha, não preciso de pai, em razão da raiva, né, que ficou no relacionamento. Ou então, a mãe tem dúvida, tem um constrangimento, não sei se é esse ou aquele. E sempre nas nossas palestras, nos mutirões, nós cientificamos as mães de a importância da paternidade, que é um direito do seu filho, que o filho não tem que continuar com aquela certidão sem o nome do pai, sofrer constrangimentos nas escolas, com os amiguinhos e até na família. E até mesmo também nos atos da vida civil, porque a criança vai lidar com a certidão de nascimento, com aquela lacuna, com a carteira de trabalho, com a carteira de identidade, por decorrer de toda a sua vida, né? Uhum. Então é muito importante que as mães tenham em mente que o direito é de seu filho e não há por que deixá-lo, né, sem a paternidade a vida toda. Fazer uma pergunta. A mãe, ela não tem... É uma pergunta quase afirmando já. Então vou mudar. A mãe tem autoridade de abrir mão de um direito da criança? Não tem autoridade. Não tem, a lei não obriga. Por isso que o Ministério Público está sempre atrás da mãe,
para que a mãe declare e nós possamos sanar a questão da paternidade, né? Por isso que a promotoria hoje já tem esses programas, o programa Pai Legal, que trabalha com as escolas, com os cartórios judiciais, extrajudiciais de registros públicos e até com o programa Pai Legal Identidade Legal também, porque hoje nós temos convênios com a Secretaria da Segurança Pública também, que nos mandam mensalmente as crianças identificadas no DF sem a paternidade, os menores de 18. E também nós realizamos... Eles fazem essa triagem e mandam para vocês. Então nós, da promotoria, nós trabalhamos com o programa Pai Legal nas escolas, que atingimos as crianças na idade escolar, trabalhamos com os cartórios, que nós pegamos as crianças logo após o nascimento, que esse programa é o que tem mais êxito, que o pai está ainda do lado, nós conseguimos localizar o pai. E assim, antes da maioridade civil, nós chamamos a criança também para regularizar a paternidade, né? Isso nós criamos esse terceiro programa, a terceira fase do programa Pai Legal, da identidade legal. Começou em 2002, né? E já tem 15 anos. Antes da gente falar especificamente do programa, de como ele funciona, de como as pessoas podem ser atingidas por ele, eu queria falar um pouco mais ainda sobre o cenário. Quando a gente fala em criança sem o registro do pai, imagino que no imaginário popular, a gente normalmente acaba caindo naquela história de que o pai abandonou a mãe e o filho, ou a mãe e a filha. Ou abandonou a gestante, né? Acontece muito já na gestação o teu abandono, né? A maioria na gestação. Essa a história que mais acontece? É o 100% dos casos? Ou existem casos diferentes de, por exemplo, a mãe realmente, às vezes, nem fala pro pai que ficou grávida? Existem casos assim? Porque, mais uma vez, no imaginário popular, o que vem à cabeça de imediato é que a culpa normalmente é do pai. Existem esses outros casos e quais são? Com certeza existem. Esses casos que o pai não reconhece, nós podemos colocar uma média de 70%, tem casos. Inclusive, nós chamamos o adolescente com 15 anos, no caso do programa Pai Legal, nas escolas, a mãe nunca falou pro pai, o pai é chamado e leva aquele susto, né? Porque ele já está com uma segunda filho grande ali. Não sabia e tem a maior boa vontade de realizar os exames de DNA. Outra questão também é que a mãe, ela não declara o pai porque foi um relacionamento muito desgastante, ela ficou com raiva do pai, então sabe, vou criar sozinha, não preciso desse. Às vezes não necessariamente é uma raiva, às vezes é um trauma, né? Cada caso é um caso. Na gravidez, o pai, não vou reconhecer, não é meu, então a mãe fica se ofendeu. Quando nós chamamos o pai e a mãe naquele primeiro momento, você percebe que tem aquele desgaste, um clima difícil, né? E a gente tenta cientificá-los que existe uma terceira pessoa, que é a criança, e que a criança precisa que eles que tenham uma convivência, porque é salutar até para a segurança da criança, para que ele forme uma identidade, né, futura, segura, que ele tenha qualidade de vida. E a presença do pai também é importante para o lado da questão econômica, o pai também deve ajudar, né? E outros casos, a mãe tem dúvida, né? Hoje, com esses relacionamentos eventuais, né? Que a mãe sai um dia com o pai, numa noite ou numa semana, mantém vários relacionamentos sexuais, a mãe tem dúvida, então não sabe quem indica o pai. Então, por isso que sempre a promotoria de justiça frisa que a mãe poderá declarar o nome de 2, 3 supostos pais para a realização do exame de DNA. E sem constrangimento, não vai ter nenhum tipo de julgamento nesse momento. Né? É uma informação pública ou é sigiloso? Por exemplo, a mãe que indica 3 pessoas. Se alguém pesquisar o nome dela na internet, vai achar essa indicação das 3 pessoas ou isso é mantido em sigilo para ela ter essa segurança? Totalmente sigilosa. Tanto é que nós realizamos o exame de DNA separadamente, né? O outro pai não tem ciência que existem. Tudo corre em sigilo. E isso, hoje em dia, na realidade da promotoria, é uma coisa bem constante. Nós temos muitos procedimentos com 2 pais em dúvida. Hoje é corriqueiro, não é mais uma coisa exceção, né? Exatamente. Hoje os relacionamentos são, né, totalmente. Quem nunca? Existem casos de o pai buscar o Ministério Público para assumir. Ele vai de própria vontade dizendo: eu sei que eu tenho um filho e eu não estou tendo direito a este filho, muito menos a criança tendo direito a ter um pai. Existe casos assim? Existem. Todos os dias nós temos pais procurando a doutora. Eu sei que eu tenho esse filho
e a mãe não quer que eu registre, a promotoria vai instaurar um procedimento, requisito de registrar o procedimento e, se for o caso, até marca o exame de DNA. Às vezes eles chegam, ó, já quero reconhecer, a gente só entra em contato com a mãe, qual o nome que a senhora gostaria, ou que gostaria de comparecer à promotoria para a realização de um acordo de alimentos, mas já existem muitos pais com essa iniciativa, sim. Acordo de alimentos, para quem não está entendendo o que é, explica o que é também, porque né, a gente fala assim, acordo de alimentos, vai ter gente que fica, o que é isso? Olha só, quando a mãe indica o nome do suposto pai e o pai é chamado, ele pode reconhecer a paternidade no primeiro momento. Caso ele tenha, aí nós realizamos o reconhecimento de paternidade, mandamos diretamente para o cartório e sai a nova certidão. Certo. Caso ele tenha dúvida, nós podemos realizar o exame de DNA. Sim. Quando chega o dia da audiência do resultado do DNA, eu já questiono, qual o nome a criança vai ser positivo, né? Vai utilizar... Desculpa uma dúvida aqui, só interrompendo. O anúncio do positivo é ali na audiência, tipo João Kleber, ou o cara recebe uma cartinha antes em casa? Hoje nós notificamos por WhatsApp, né? Não, porque eu fiquei pensando, se fosse ali na hora, o cara chega, não sabe, olha, você atenção, para. Não, nós chamamos o pai primeiro e questionamos se ele tem dúvida ou não. Caso ele tenha dúvida, nós marcamos o exame de DNA. E quem arca com esse exame de DNA? Existem duas formas. Hoje nós temos convênios com os laboratórios do DF, o mais barato gira em torno de R$200, divide-se até em 6 vezes. Nós temos um fundo de DNA da promotoria, que ele é suprido por propostas de promotores em transações penais, né? E nós temos hoje uma média de 20 exames por mês, gratuitos, que são selecionados. Então, caso a caso, ele pode ser gratuito ou o pai custeia. Ou então, muitas vezes, a mãe quer resolver logo a situação, fala, doutor, eu divido, eu pago, né? Então, isso é totalmente informal. Então, voltando, quando a gente marca uma audiência e passa o resultado do exame de DNA, eu já realizo o acordo de alimentos, ocorre uma mediação, uma conciliação lá na hora. Então, a criança já sai com a certidão, né? Com a questão da paternidade resolvida e já com o acordo de alimentos. Seria a pensão. A pensão. Esse acordo de alimentos que eu queria que ficasse claro. É o que a gente chama de pensão. O pai vai ajudar mensalmente. Pensão alimentícia. Mas, de qualquer forma, o grande grosso, pelo que você falou, continua sendo aquele caso clássico dos 70%, que é o pai que... Exatamente. Eu percebo que durante os relacionamentos, quando a mãe anuncia a gravidez, na maioria dos casos, o cara corre. E ele corre, e eu acho assim, por mais que você esteja com raiva ou não queira, ou às vezes nem precise do apoio desse cara que correu, tem que pensar que a criança tem direito disso. Né? Não pode abrir mão de um direito que é do seu filho. É isso. Não é nem por orgulho, nem porque eu não quero dar trabalho, eu não quero trabalho pra mim, ele não precisa, né? Deixa que isso ele resolve quando ele tiver consciência disso, né? Ou então, às vezes, assim, ele não é uma boa pessoa, talvez ele não tenha sido um bom marido, o que não significa que ele não vai ser um bom pai também, né? Então, né, um bom namorado, ele pode ser um ótimo pai, porém foi um péssimo namorado pra você. Às vezes, um bom namorado pra outra pessoa. Não, ele pode até ser um péssimo pai um dia, mas assim, tem que estar lá tem que ser pai antes. Tem que tentar, pelo menos. Tem que ser pai antes. E o que pode acontecer na vida? Não sei se a mãe vai estar lá a vida toda, do lado da criança, e se um dia precisar desse pai, né? Então, assim, nós procuramos estabelecer a paternidade biológica também para começar início de uma convivência socioafetiva com o pai, com as visitas, com tudo. A criança precisa saber da existência da outra família, quem são seus irmãos, né? É uma coisa que não tem que passar a vida toda sofrendo esses constrangimentos. Tem várias histórias. Eu conheço uma pessoa que até os 18 anos sabia quem era o pai, porém a mãe, ele morava com a mãe, um rapaz morava com a mãe, e a mãe fazia caveira do pai, ele não te ama, ele não te quer, ele te abandonou e tudo. E ele, durante 18 anos, guardou isso com ele, e ele sempre teve vontade de conhecer o pai. A mãe morreu. Quando a mãe morreu, ele foi atrás do pai. E o pai recebeu ele de todo o coração. Nossa, que ótimo. Passou a morar na casa do pai, ajudou a estudar, ajudou a arrumar emprego, ajudou tudo. E ele era extremamente agradecido ao pai. Falou, cara, eu tô quase chorando. Eu fiquei 18 anos sem ter acesso a esse amor.
Não, e com uma imagem totalmente Exatamente. distorcida, né? Você viu Viva, filme da Disney? Não. É um pouco isso. Não. Assiste, chama Pouco em inglês. Então é muito engraçado isso, né? Porque às vezes a relação do casal não reflete realmente a realidade. E eu lembro dessa pessoa que eu conheço falando várias vezes assim, quando alguém falava qualquer A do pai, ele era o primeiro a repreender e falava assim, você não sabe o que é não ter pai. Então é bem bonito. Vamos chamar uma música para eu chorar. Durante a música, já a gente volta. A gente já tá na live. Se vocês quiserem manter aí, eu tô... A conversa. Você falando, eu tive um caso de uma senhora com 50 e tantos anos, ano passado. Ela procurou a promotoria porque a mãe a vida toda falou para ela que o pai era tal, que era político no Nordeste, e a mãe proibiu ela de mexer com esse pai a vida toda. Ela esperou a mãe morrer. Foi da promotoria, foi atrás da polícia. 50 anos de idade. Pedi porque a gente colhe material genético no Brasil todo, inclusive os presos, a gente colhe material dos serviços, né? E eu pedi que o promotor colher, era um político conhecido e tal, ele estava velho, mais velho, ele concordou, tudo informal, sem processo, chegou aqui a minha amiga, a senhora de telefone, chegou, doutora, eu fiquei 55 anos sem pai, eu vou continuar, eu não sei, eu faço ideia. Aí eu falei, não tem uma tia, toda a vida eu convivi com essa ideia que essa pessoa era meu pai. De repente, só Então você vai ver senhora, ela assim, o que é difícil, né? E assim, tem gente que realmente fala, vive até hoje. Mas olha só, se a pessoa não tem pai, vazio, né? ela casa, os filhos dela não têm avô. Aí esses dias meu filho levou a certidão pra escola, primeiro ato civil, né? Então eu fiquei preocupada, porque eu disse que não fazem por e aqueles que não têm, não dão. Mas por que você não tem? E quando não tem o nome da mãe? Entendeu? Não, e tem casos, né? Então, Eu tenho dois primos que eles são adotados por um casal homoafetivo, 2 homens, e não tem o nome da mãe. Mas agora a certidão foi mudada. Agora a certidão vem filiação. Vem filiação e eles conseguiram botar o nome dos dois. Mas isso foi coisa de 1 ano e meio. Até a vida, eles já estão grandes, já tem mais de 18 anos os dois, mas eles passaram a infância inteira sem nome da mãe. E aqueles documentos onde você vai fazer, você só coloca assim, nome da mãe. Não tem nem assim filiação, é nome da mãe. E você não tem como tirar tudo. Por isso que o CNJ mudou a certidão. E tem casos que eu já peguei de ausência de maternidade, porque antes da Constituição de 88 era proibido o filho escuro, ser registrado pelo pai. Então o que o pai fazia? Alguns pais também pegavam e registravam o menino com o nome da mulher dele. Aí depois que a pessoa, o pai morria ou separava, a mulher acaba com uma declaratória para vai tirar. Aí apareceu as pessoas, lá tem a maternidade, aí eu tinha que fazer reconstituição, examinar pós-mortem, entendeu? Então às vezes a mãe verdadeira estava até viva. Aí eu fazia reconhecimento de paternidade, são poucos. Nossa, mas que bom que isso evoluiu, né? Demorou muito para evoluir, mas que bom que evoluiu, né? Nossa, que hoje a gente refletindo parece tão óbvio. Transnotícias Transamérica, deixa eu voltar lendo aqui alguns participamentos. Lembrando que nós estamos ao vivo pela página do Facebook da Transamérica Brasília. Você entra lá, Transamérica Brasília, que você vai nos ver ao vivo, completamente ao vivo aqui. Eu tô pálida, mas não tô doente, tá, gente? Essa luz não me favorece. Ela tá um pouco doente. Eu sou, se você não tá me reconhecendo no vídeo lá da live, é fácil saber quem eu sou. Eu sou o cara de barba bem bonito. Cadê? Quero cinema, excelente tema. É o Rubé do Vale que fala. Lembrando que todo mundo que participa pelo 996861001, nossa! Foi ficando no céu. 996861001, qualquer prêmios. Hoje a gente tem ingresso duplo pro Festival Sunflower e convite duplo pro filme Pequena Grande Vida. O Eric diz, boa tarde dupla, quero o Uruguai pra gente, eu também. Nos dias de hoje, ter, cuidar e educar um filho é um ato de amor e coragem, pois o mundo está muito difícil, é o que ele diz. O Arnaldo Queiroz, quarta, quase 2 dias sem água no octogonal, ajuda aí GDF. Fui fazer aquele teste no Facebook e apareceu a foto da Carol. Qual de como você seria do sexo oposto. Qual o percentual de crianças registradas sem nome do pai no ano de 2017?
É o Alan Fu, a gente falou mais ou menos 200 por mês, não é isso? É, de 200 a 300 crianças por mês. Então A a gente gente tem falou umas isso no 3 mil. intervalo. E aí, Não, falou no início, falou no início. Falou no no início? início. De 200 a 300 crianças por mês registradas no DFC. Algo em torno de 3 mil Muita por gente. ano. É muita gente, gente. Oi, dupla que eu amo. E aquelas mães que querem ser solteiras e pegam um banco de sêmen? É aquela em Santos que pergunta. Esse caso não, é quando nós notificamos a mãe, porque como não tem como separar esses casos, quando chegam para a gente as certidões sem a paternidade, tanto dos cartórios, como das escolas, como da Secretaria de Segurança Pública, quando nós notificamos as mães, olha, isso foi produção. Foi produção independente. Peguei num potinho. Aí eu venho, mãe, então nesse caso você não precisa comparecer, não é obrigatório, a senhora pode seguir. Pegar, deixa pra gente falar de paternidade socioafetiva, que uma coisa não exclui a outra, né? A gente tá falando de pai legal, mas existe a filiação socioafetiva e que não é excludente, né? Nos casos, por exemplo, de produção independente, onde a mãe procura um banco de sêmen e etc., ela pode colocar uma filiação socioafetiva, não Eu pode? creio que sim. Essa questão da paternidade socioafetiva, ela é nova, né? Uhum, Essa questão foi regulamentada pelo Conselho Nacional da Justiça no final do ano passado. uhum. E existe uma série de requisitos, de regulamentos que os cartórios, hoje, esse reconhecimento de paternidade socioafetiva é feito em Brasília, nos cartórios de registro civil, mas devem ser observados uma série de Critérios, requisitos. né? Esse reconhecimento de paternidade socioafetiva é irrevogável. Irrevogável quer dizer que você não pode voltar atrás. Não pode. Uma Pode vez desistir de ser pai. registrado lá, Exatamente. não tem. Só como poderá mudar. ser questionado na justiça se provado algum vício, se o ato for nulo, né? Uhum. Alguma fraude, mas fora isso, o pai vai ser pai a Ou vida seja, toda, a- vai a- pagar a pensão a vida A mãe toda. que fez a produção independente casou, arrumou um namorado e esse cara topando, ele pode ser pai da criança. A minha pergunta, por exemplo, uma mulher que resolveu procurar um banco de sêmen e realmente não tem ninguém, nem pretende ter ninguém, ela consegue colocar um amigo, um parente, um irmão para ser o pai socioafetivo? Não, só se vê de parente, irmão, ascendente, não, né? Agora, se esse amigo, existe a socioafetividade, ele tem carinho com a criança, se ele quer reconhecer como filho, sim, né? Essa questão vai ter que ser resolvida com ela e com a criança. Agora, cabe registrar também aqui que se a criança é maior de 12 anos, ela terá que concordar e ter a sua presença Ela tem autonomia para dizer que ela não obrigatória no quer. cartório. A criança Olha, vai dizer legal. sim ou não. Uhum. Transnotícias, fora do contexto, mais Brasília sem noção. Estou com reclamação do GDF sem providências. Hoje abri uma nova chamada reclamando e não foi atendido. É o que diz. Quem irá fazer algo? Velho, não sei. É o que diz o Marcelo Delisola aqui. Marcelo, tem que contar Da o caso Rebelde. pra gente entender. Até de repente pode virar Senão, um tema de programa é. aqui. Como faço para concorrer aos convites do brinde do Tomahawk? Bem, o Tomahawk acabou, né? Até meio-dia. Então você pode concorrer aos brindes do Transnotícias, basta mandar seu nome e sua participação aqui para o nosso WhatsApp. Boa tarde, o assunto é pai legal. Eu sempre fui um pai legal. Eu ensinei meus filhos a andar de skate, patins, acampar. Meu filho é guitarrista da minha banda. Atualmente fazemos festa e churrasco misturando as 3 gerações: filhos, amigos, pais e amigos. E todo mundo fala, pô, seu pai é mó legal. Agora falando sério, acredito que a presença de um pai na criação de um filho é fundamental e indispensável. Não interessa se é biológico ou não. É o que diz o Marco Silva. No caso do pai não saber, só depois de muitos anos acontece de saber. A lei pode pedir ressarcimento de pensões anteriores? É o tio Silvio que pergunta. Nesse caso não, né? Se a mãe não indicou a paternidade, quando ele for chamado à promotoria, ele vai ser chamado para o reconhecimento, ou na maioria das vezes a gente realiza o exame de DNA, porque o pai não sabia, né, tanto tempo. E a partir de então, do resultado e do reconhecimento de paternidade, nós realizamos o acordo de alimentos. A responsabilidade nasce a partir daí. A partir de quando o pai nasce, né, ali. O Guto Ziller tem uma pergunta aqui complexa. Existe casos em que o pai quer se aproximar do filho e é confirmado biologicamente. A mãe quer que o filho se aproxime do pai, mas o filho não quer. Faz o quê? Aí essa questão vai ter que ser um estudo psicológico, E cada caso é um social. caso, né? E a questão pode ser resolvida na justiça. Não, e até saber se de repente não houve uma alienação parental anterior ali, por isso que a criança está com essa rejeição. Isso Ah, mas pelo que ele falou, a mãe também quer essa Mas aproximação a e alienação a parental criança pode não ter quer. acontecido lá Lá na primeira atrás. infância, pode É. ser por uma avó, né, por uma tia, um tio, enfim. Uhum. Pode ter
Casos e casos. Repete o nome do filme da Disney, Carol, por favor. Viva, é o último lançamento da Disney. Acho que ainda tá no cinema. Será que ainda tá? Até pouco tempo tava chamando Viva. Em inglês, Coco. Coco. Não muda o acento. Gente, Coco igual Coco Chanel, só que só Coco. desculpa, Zuko, mas a história que você contou é uma exceção. Desculpe, sim. Eu sou mãe solo e o que mais vejo é a mesma história se repetir. Fica tudo, a maioria, por conta da mãe, do financeiro e emocional. Quem costuma se vingar do fracasso do relacionamento são os homens mesmos. Pagar R$280 para vir de 15 em 15 dias é mole. Não existe justiça nesses casos no Brasil, não. É o que diz a Ângela Noleto. Ângela, eu tenho certeza que é uma exceção, tanto que a gente deu dados aqui, né? 70% são histórias como a sua. Os outros 30% são outras. A gente falou isso aqui no programa, mas o importante é que a gente também imagine que existe acho que todo caso é importante, né? Tem que Toda analisar história é com uma todas as pessoa óticas, que tem né? ali, né? Exatamente, eu A gente não concordo. pode botar num bolo, não, porque é assim. Exatamente. Cada caso é um caso, e concordo com a Ângela, que realmente recai a maioria da responsabilidade com a mãe, né? Até desde o início, mas hoje existe, né? A mãe pode propor ação de alimentos gravídicos quando grávida, mesmo sem a paternidade declarada. Então a justiça tenta fazer com que o pai chegue perto, ajude, mas é claro, a pensão inclusive é proporcional ao salário, ao número de filhos. Então o que é 100, 150, R$200 na vida de uma criança? Se um pacote de fraldas hoje está 40, 50. Agora, é importante frisar que por mais que o pai dê 10, 50, R$100, ele tem a obrigação de ajudar de acordo com o salário dele. Ele tem que ajudar. A mãe não pode abrir mão disso. É igual a gente falou, porque é um direito da criança. Da criança. E a convivência também com o pai, independente de pensão, é imprescindível para a criança. A mãe é a mulher, ela tem os anseios, o pai gosta de futebol, pode levar para outro tipo de diversão, tem aquela postura diferente, pode ajudar na criação. Então, é bom a gente registrar aqui que o pai é importante, sim. Mas concordo com a Ângela, realmente, quando nas audiências diárias da promotoria, quando o pai vai pagar R$100, ele acha muito. E eu lembro que esses dias eu coloquei até uma tabela na parede da minha sala com o preço da fralda, o preço do leite, para os pais que cheguem ali. Pra cair a ficha, né? Do que é R$100 na educação E o do pai filho. que já é pai e tem um pai e um filho em casa, ele sabe o quanto que é caro ter um filho, né? E como é importante ter um pai. Eu vou chamar o break, já a gente volta. O Robert Rezende pediu para participar, está participando também. Transamérica, meio-dia 33. Eu acho que assim, né, é uma coisa extremamente imposta, é ruim. Mas assim, eu penso numa situação extrema. O cara não quer, ele não quer ver, não quer saber. Tá bom, você não quer ver, não quer saber, e mesmo assim você tem que contribuir financeiramente. Mas eu estou te dando a oportunidade. Você não quer? Beleza, não vem. Porque também eu fico pensando, eu não tenho filho Mas é uma ainda. criança, né? Mas assim, se eu engravidasse e acontecesse do pai não querer você, não querer ver, eu ia falar, olha, esse bebê é seu. Você não quer ver? Beleza. Você vai ter que pagar tanto. Aqui, não é mentira, né? Eu estou te dando a oportunidade de você vai ter seu filho. Você não quer, o problema é seu. Isso daí depois você acha como resolve isso daí numa pós-vida e etc. Eu gosto muito de analisar, não diria analisar, mas enfim, procurar saber um pouco das exceções jurídicas. Às vezes as exceções jurídicas são exceções jurídicas apenas, mas acontecem muito e as pessoas vão deixando e vai coisa acontecendo. Mais um caso que eu presenciei, que eu tive contato, é o seguinte. Live, né, que a gente aproveita e faz Eram agora. casados, mãe e pai, separaram. Depois da separação, a criança tinha 1 ano. A mãe começou numas, não, mas eu não concordo do jeito que ele cria. E aí começou a botar dificuldade para ver de 15 em 15 dias. Começou a encher o saco em relação à pensão, que é pouca, porque eu gasto muito mais, a criança tem muito mais gasto e ele tem condições, não sei o quê. O pai chegou 1 hora na audiência e falou assim, tudo bem, eu quero a guarda. Dani, vamos aproveitar o break pra gente responder o pessoal que tá participando pela live. Tá. A gente tá ao vivo na Sabe? live Então, aqui. aí quando ele falou, eu quero a guarda, aí ela enlouqueceu, falou, não, porque era essa questão da manipulação do cara, entendeu? Falou, eu tenho mais dinheiro que você, eu quero essa guarda. E aí não deu. Olha só, a Casey Mayali, acho que é Casey Mayali, se eu falei errado, você me corrige. Boa tarde, tenho uma dúvida. Em um caso onde o pai morreu, como essa situação pode ser resolvida? É possível ter o nome do pai no registro?
depois de morrer? Com certeza. Nesse caso, você poderá comparecer na promotoria, levar a certidão da criança, a certidão de óbito. E nós entraremos com uma ação de investigação de paternidade pós-morte, enquanto os herdeiros do pai, né? Uhum. Nesse caso você não tem a certidão de óbito, nós poderemos requisitá-lo para você. E você só terá que levar sua carteira de identidade. Lembrando que nesse caso, como você falou dos herdeiros, é porque quando você pensa legalmente, ele atinge todo mundo, né? Do pai para baixo ali. Exatamente. Se o pai tiver filhos, serão os filhos, né? Caso não tenha filhos, os ascendentes, os pais do suposto pai falecido. E aí, nesse caso, nós teremos que entrar com ação, e se o caso também realizar o exame de DNA pós-mortem, né? Uhum. Para que o juiz declare a paternidade, que nesse caso, como ele é falecido, o reconhecimento é ato personalismo. Só o pai pode fazer o reconhecimento. Ele não vai reconhecer, mas vai estar lá na certidão. Na sentença, o juiz declarará a paternidade. Né? O Agildo Ramos e o Celso Gimenez também participam aqui pela live com a gente. Obrigada, gente, pela audiência. A Ju também, Ju Freitas. Um beijo. Eu sei que a cabeça do ser humano... Vamos sim. Primeiro a gente fez a primeira parte sobre cenário, né? E a gente vai falar como os programas funcionam. Eu vou... tem que ficar mais para trás? Eu vou ler... Tá bom, filho? Eu vou ler algumas participações, que a gente sempre lê todas, aí a gente termina falando exatamente... E tem bastante gente ali fazendo pergunta. E aí a gente começa agora, exatamente para dar tempo, a gente vai voltar daqui a 30 segundos, 15. Então a gente tem aí 15, 25 minutos, tem uma música no meio. Então assim, as respostas para a gente, a não ser que seja realmente um tema extremamente profundo, para a gente não estender tanto as respostas. Também não vai ser precisa assim, ser não. Super sucinta, mas... Não precisa, Sim, não. Vamos voltar. A sua rádio, onde você estiver, e voltamos. Lembrando todo mundo que participa pelo WhatsApp 996861001. Concorre a ingresso duplo para o Festival Sunflower Jam, com shows de Ziba, Babi, Cereza e muito mais, dia 1º de março às 21 horas lá no O'Reilly, e convite duplo para o filme Pequena Grande Vida, válido para qualquer cinema que estiver sendo exibido. Para quem ligou o rádio agora, a gente está com a promotora Renata Borges. Acertei de novo? Assim. Renata Borges. E a gente está falando sobre paternidade, sobre a atuação do Ministério Público na questão da paternidade, reconhecimento de paternidade e tudo mais. O André Camassa diz, boa tarde, sobre a obrigação dos pais de alimentar, existe previsão de quando nossos doutos juízes irão sair das trincheiras da maternidade, enxergar que em alguns casos é a pensão do filho que sustenta a mãe? Eu vou aproveitar a pergunta dele e fazer, e existem casos que, por exemplo, a mãe ganha mais que o pai? E aí, como é que funciona isso? Assim, de repente, às vezes o pai está lá ralando para ganhar um salário mínimo e a mãe ganha 20 pau. E aí? Independente se a mãe ganhar mais que o pai também tem que contribuir na medida do seu salário. Não né? isenta, né? Como eu já tinha afirmado, se tem filhos, de em torno de 10% a 15%, se não tem filhos, de 20% a 30% do seu salário, né? A primeira questão Ele falou que das trincheiras da maternidade, já que em alguns casos a pensão é que sustenta a mãe. Nesse caso eu não concordo que a pensão sustente a mãe, porque a pensão é tão pequena perto dos gastos, né? Então, como eu já falei aqui, 10% do salário do pai não sustenta a criança. E assim, né? E a mãe tem que contribuir também. Então, tem que ficar meio a meio neste caso. E às vezes essa conceituação, a mãe engravidou para agora viver com o meu salário. Quem vai viver é a criança. Então, essa pensão é para a criança. Caso o pai note que a criança não está sendo cuidada, não está sendo alimentada, ele pode, no caso, pedir a guarda, né? Para que ele sustente e crie a criança. Né? O Alexandre Borges, que não é o ator, eu acho, bem pela foto não é. Boa tarde, eu tenho uma filha com a qual convivo e está registrada no nome de um outro pai, que é o pai biológico. Como proceder nesses casos? Pois eu não quero subtrair ela do pai biológico, eu quero somar, eu quero colocar o meu nome também na certidão. É possível? Bem, você que chegar hoje no cartório, como foi regulamentado pelo CNJ, e acrescer essa segunda paternidade, não é possível. Só a primeira, caso a criança não tenha paternidade,
o pai poderá reconhecer a socioafetividade em cartório. A segunda paternidade, como ele já tem a biológica, pode ser perferida judicialmente. Ele pode tentar entrar com ação, demonstrar todo o convívio, através de testemunhas, que a criança é importante, e pedir o acréscimo. Já existem julgados do Supremo, né? Em relação, claro que é exceção, mas ele pode postular isso em juízo, numa vara de família. O Gabriel Pial tem uma pergunta similar. Eu tenho uma dúvida, casei ano passado e a filha da minha esposa recebe pensão do pai. Eu querendo colocar meu nome na filha dela, vai excluir o pai biológico de pagar a pensão? Mas eu acho que a grande questão primeiro é saber se ela está registrada no nome do pai. Tem que estar para receber pensão, né? Tem que estar. Tem que estar registrado. Se ela está, seria Não, não pode. Se o pai biológico já está na certidão, já era. Não pode. Cadê? Vou ler rapidinho aqui. Ahá, Uhu, o Mojica e a Maria Juana é nosso, eu ajudo como se fala. Olá, galera, quando se fala em criança é tudo muito complicado. O pior é que não ter pai e mãe é ser registrado e esse ser ausente. É o que diz o Eduardo Peixoto. Mandem um alô para os pequenos no 3 a bordo. Um beijo para a galera do 3 a bordo e Eduardo Peixoto. E qual o total de crianças registradas? Queria ter uma noção da representatividade. A gente falou que mais ou menos 3 mil não são registrados sem o pai. Não tenho noção do universo, mais ou menos, isso seria mais ou menos 20 por 10 a 20%. Uma vez, uma socióloga da UNB fez um estudo e chegaram a um percentual de 10 a 15%. Que é sem registro do pai. Pra caramba. Uma dúvida, e se o suposto pai não quiser fazer o exame de DNA? É o Mauro Furtado que pergunta. O que acontece na recusa? Só, quando nós chamamos o suposto pai e ele, doutora, eu não vou me submeter, aí nesse caso a promotoria ingressa com a ação de investigação de paternidade e um das preliminares eu coloco a presunção de paternidade. Existe uma matéria simulada, entendendo que, caso o pai não submeta ao exame de DNA, subentende-se que ele é o pai. Claro que essa presunção é relativa, né? Não é absoluta. Eu tenho que juntar testemunhas, né? E formar todo o processo, documentação. Ou seja, quem nega, confirma. Quem nega, mais ou menos, hoje confirma. Com testemunha, com outras coisas, confirma. Então é melhor fazer logo, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje, como toda semana a gente abre por volta de 20 exames, né? E chama muitos pais. É raro o pai que chega na promotoria e fala, não vou me submeter. É muito difícil. Não é muito inteligente, né? Porque depois vem e fala que por presunção, aí pronto, fez feio. Boa tarde, seus meninos que tem uma massa. Olha, fui filho de mãe solteira por muito tempo. Financeiramente, meu pai sempre ajudou. Mas após a morte, decidi entrar na justiça. Já tem o nome dele. Agora desenrolaram o inventário que os irmãos não aceitam. Fui criado com mães solteiras. E tenho muito orgulho disso. Só de não ter sido apresentado ao futebol já sou grato. É o Flávio Torres que diz isso. Obrigado, dona Dida. É a mãe dele. Legal. Não assisti o filme da Disney, mas vi uma mãe sobre o tema do filme que diz que a criança saiu chorando. Vixe. É um filme lindo. Meu pai não reconheceu minha paternidade quando era criança, aos 3 anos, e mudou para os Estados Unidos. Hoje eu posso pedir a paternidade dele e pedir pensão aos 33? É o Gustavo que pergunta. Não, pensão não. Gustavo, a paternidade sim, Gustavo. Inclusive a promotoria já conseguiu resolver informalmente, que é o foco da promotoria, resolver tudo sem judicializar, sem entrar com processo. Hoje nós temos assim uma média de 10% só de processo, o resto a gente resolve tudo amigavelmente. Nós já temos casos que nós resolvemos com pai residente no exterior, nos Estados Unidos inclusive, informalmente. Nós mandamos o reconhecimento, o pai mandou de volta, passou na embaixada, fez o reconhecimento da assinatura e o interessado foi registrado. Caso o pai não tenha intenção de resolver amigavelmente, a promotoria também pode ingressar com uma ação de investigação de paternidade e o pai será citado por carta rogatória, como ele reside no exterior. Mas tem jeito sim. É possível. A Ângela, ela completa aqui. Eu tentei forçar a barra da convivência com o pai nos 5 primeiros anos da filha. No fim, o pai falava que eu estava querendo me livrar dela. Falava isso pra ela e ela estava sentindo rejeitada por ambos. Desisti. Mandei executar a pensão e ele não pagou e ficou mais 2 anos sem falar com a menina. Boa tarde. Como funciona a questão da guarda? Mesmo o pai tendo melhores condições para cuidar da criança, a guarda é obrigatoriamente da mãe?
caso nenhum dos dois abram mão desse direito? É o Thiago Henrique que pergunta. Não, nesse caso não é quem ganha mais, não é o valor que vai ser analisado. O juiz vai analisar com quem a criança estaria melhor, né? Então, se estaria melhor com a mãe, o pai pagará a pensão de acordo com o salário dele. Né? Então, existe a guarda compartilhada. É muito subjetivo. Hoje em dia é muito incentivada a guarda compartilhada, né? Quando os dois querem, né? E os dois podem. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Antigamente os pais só faziam os filhos e fugiam para outras cidades e estados para não pagar por maternidade. Hoje está diferente. Também tem muita mulher que acha que o pai tem que sustentar a mãe também, é o que diz o Maurício Seven. Boa tarde, gostaria de saber se o pai pode pedir prestação de contas da pensão. É o Vicente que pergunta. Não, ele não pode pedir prestação de contas da pensão. Ele pode analisar como anda a situação da criança, aquilo que eu já repeti aqui. Se a criança está sendo bem criada, se o dinheiro está sendo utilizado, e por testemunhas ele pode até diminuir, aumentar, mas ou então até pegar a guarda da criança para si, né? É porque dinheiro, gente, não vem com discriminação. Esta nota de R$100 é para ser usada na mensalidade da escola. No fim, acaba tudo indo para um bolo. Aí o que você tem que analisar você está pagando a pensão direitinho, a criança está sendo bem cuidada, bem tratada e etc. Sim, então pronto, isso é suficiente. Se aquela nota que você deu for usada para comprar o leite, para pagar a escola, para pagar a conta de luz, alguma coisa, vai tudo para o mesmo bolo da renda familiar, onde aquela criança está inserida, né? Tem que ter um pouco de coerência também. Agora, se você vê que não, que a criança está abandonada, etc., aí você entra com pedido de guarda. Muitos pais, na promotoria, realizam ajuda a realizar o acordo de alimentos, assim, o pai pode fazer uma compra no supermercado todo mês e ele dá o recibo da mãe junto a notinha do supermercado, vale tanto. Aí a mãe assina, aí como se fosse, está inserido dentro do valor Por exemplo, ele vai lá e paga a mensalidade da criança na escola. Do inglês. Se existe essa oportunidade, Então, fica bem mais claro. Porque aí, alternativa que aí ninguém vai poder falar, ela tá usando o pai pra balada. Não, tá aqui, eu paguei e acabou. Comprou uma brusinha nova. Ele pode tornar 2 fraldas, o leite, pago o plano de saúde, né? Então, existem outras formas de acordar. Não conheço meu pai, porque ele pulou fora quando ficou sabendo da gravidez da minha mãe e não tenho vontade de conhecê-lo. Hoje sou pai e escutar meu filho me chamando de papai, sem eu nunca ter pronunciado essa palavra, é uma parada muito doida. Só penso que o cara que fugiu perdeu a chance de ter uma família incrível que já está na sua 3ª geração. É o que diz o Matheus Paiva. Boa tarde. No caso dos filhos que moram com o pai, existe a obrigatoriedade da mãe pagar pensão? É o Wilson que pergunta. A mãe terá que contribuir também, né? Se ela recebe o salário da mesma forma. É igualzinho, gente. Pensão não é obrigação só do pai, porque na maioria das vezes a guarda tá com a mãe, aí quem paga a pensão é o pai, né? Olá, boa tarde. Eu tenho uma filha com a qual convivo, mas está registrado o nome de uma outra pessoa. Como proceder nesse caso? Pois não quero subtrair. O Alexandre Borges, já li isso aqui. Não, falou, o pai biológico sou eu. Eu pensei que era o inverso. E aí? Não, volta a história, não lembro. O Alexandre Borges falou que convive com a filha, que está registrada no nome de outra pessoa. Só que o pai biológico é ele. Aí tem que pedir, Olha só, Alexandre, nesse caso você entra com uma declaratória negativa de paternidade para retirar o nome do outro pai e colocar o seu. Tem que fazer o DNA. Mas pode acumular, porque ele falou, ele não quer tirar o nome do outro pai, ele quer colocar o dele. Aí isso acho que entra naquela exceção que a gente conversou nos bastidores. Exatamente. Ele é o biológico. Então, se nós temos que analisar aí esse caso, se esse pai que está na certidão, ele é um pai socioafetivo, se ele só colocou o nome dele e saiu, ou se ele convive com a filha ainda. Caso ele seja um pai socioafetivo e esteja em certidão, o pai biológico pode questionar a paternidade biológica, requerer o DNA, realizar o exame de DNA e pedir o acréscimo da paternidade biológica. Então a criança vai ter 2 pais. É um processo mais longo, mais complexo, mas existe sim essa possibilidade. O pai biológico sempre vai ter esse direito e a criança sempre vai ter esse direito de ter um pai biológico ali. Se o pai tiver a guarda da criança, ele pode pedir pensão da mãe? O Ednei que falou, a gente já respondeu isso. O Ednei numa outra pergunta, sim, é igual para os 2 casos. O Bruno Cura diz, boa tarde, tem uma colega que... ele escreveu uma colega meu. Um colega meu. Deve ser a Pablo. É um colega. Tem um colega meu que pagava pensão para o filho fora da justiça, R$500. A mãe, achando pouco, colocou na justiça querendo mais. E o juiz estipulou para o pai pagar 200.
Pois é, Toma. Silas. Acontece isso, porque é proporcional ao que ele ganha, o que a mãe consegue provar. Né? Gente, eu acho que assim, o combinado não sai caro, né? Conversando direitinho, levando na justiça e tal, que fica uma coisa oficializada, ninguém sai perdendo. E por isso que a promotoria sai na frente desses aspectos, porque lá nós resolvemos os acordos mediante conciliação, acordo, faz a proposta, a mãe aceita ou não, aí eu pondero os gastos. Então, fazendo o acordo, às vezes o pai oferece mais do que se a mãe judicializasse a questão e o juiz fixasse. Pessoal, quando a mãe não quer a guarda e a criança mora com o pai, a mãe trabalha e tem condições. Por que a mãe também não paga a pensão? A gente acabou de falar isso aqui, Guto Ziller. Tá vendo que tem alguns casos disso aqui, é o terceiro já que Mas fala às vezes isso. não é caso, isso é só dúvida. Porque eu acho que se fosse caso nesse, é tão claro na justiça que isso já teria sido não resolvido. É tão claro, cara. É sim. Não, mas na cabeça das pessoas não é. Eu acho que assim, no imaginário popular, as pessoas nem buscam a justiça porque já acreditam que não vai rolar. A obrigação do Que estudante. tá errado, né? No Tem que ir imaginário atrás, popular, as gente. pessoas nem buscam. Se porque, ficar no achismo, você vai estar perdendo tempo aí. Mas a gente juridicamente é muito analfabeto. Boa tarde, uma mãe aparece grávida e diz que o filho é seu. Você é obrigado a pagar a pensão? É Augusto César que pergunta. Tem que comprovar, né? Primeiro nós temos que fazer o exame de DNA, comprovar a paternidade, o reconhecimento, e após o reconhecimento, aí nós fixaremos, né? Faremos um acordo de alimento. O Luiz Felipe quer prêmio. Quando uma mulher solteira é chamada de carro de segunda mão, essa mulher pode procurar a justiça e processar o cara? Não entendi. O que é carro de segunda mão? Não sei. Não entendi. Mas enfim, enquanto a gente não entende, tem o programa do Pai Legal, é um programa ativo do Ministério Público. O Ministério Público ele não é, como é que eu diria, ele não é procurado pelas famílias, ele que vai atrás dessas famílias nas escolas, é assim que funciona. Justamente, não só nas escolas. Então, além do atendimento diário da promotoria, em razão do elevado número de crianças sem a paternidade, nós criamos em 2002 o programa Pai Legal. Inicialmente nós começamos a atender... 2002, 16 anos? 2002. Inicialmente nós começamos a realizar esse programa nas escolas, que era o projeto Pai Legal nas escolas, se transformou em programa. E nós oficiávamos para todas as escolas e as diretoras nos mandavam a relação das crianças sem a paternidade e nós realizávamos mutirões nessas escolas. Ali as mães teriam que declarar quem seria o suposto pai e no segundo momento nós chamaríamos todos os pais, os supostos pais, para realizar o exame de DNA ou o reconhecimento de paternidade. Depois, o que eu acho legal é porque é um processo ativo do Ministério, ele não precisou ser... Tem um nome provocado por ninguém, justamente, né? E no segundo momento nós começamos com os mutirões, que é o programa Pai Legal dos cartórios de registro civil, onde todos os cartórios nos mandam mensalmente o nome das crianças que foram registradas sem o pai. Então nós fazemos mutirões lá no Ministério Público, no auditório, e geralmente nós juntamos 3 meses, umas 900 crianças, as mães são chamadas. Nesse momento, o pai também pode comparecer, nós realizamos o reconhecimento de paternidade, a criança já sai, né? Muitas vezes o pai nem quer fazer exame, não, beleza, é meu mesmo, vamos lá. Já registra, tem pais que chegam com 5 crianças e... Às vezes é só uma formalidade para ele, né? Ele sempre teve lá e nunca não correu atrás para botar o nome. Aí cumpriu uma formalidade e pronto. E nesse caso, as crianças são menorzinhas, de 0 a 4 anos, né, antes da idade escolar, e depois com o tempo, como a promotoria estava recebendo muitos e-mails de adolescentes, doutora, eu não tenho um pai, eu queria que a senhora achasse meu pai. Aí nós resolvemos abarcar essa parte da adolescência, né? Então nós resolvemos fazer o programa Pai Legal, Identidade Legal. Esses dados são obtidos com a Secretaria da Segurança Pública. Então, geralmente, nesse atendimento são menores, assim, de 15, 16, 17, 18 anos. Agora, além desses projetos, nós também realizamos atendimento de pessoas maiores, né? De adultos, no caso citado. Exatamente. Ou também realizamos um trabalho bem grande nos presídios, né? Nós coletamos material genético dos presos, coletamos também o reconhecimento de paternidade. Temos convênio com todos os ministérios públicos estaduais, né? Os promotores coletam material genético, mandam para tudo, né? Então, doutor, o pai do meu filho, o esposo pai mora no Piauí. Aí eu oficio o Piauí, o promotor de lá vai ouvi-lo,
vai já coletar o material genético e vem para cá e diante do exame de DNA a gente já resolve tudo em Brasília. E pode fazer remotamente, assim, o cara clica, faz sei lá, nem precisa se encontrar. Exatamente, isso tudo, inclusive o acordo de alimentos. Quando chega o resultado lá para o promotor, no caso, o promotor já questiona sobre a proposta de alimentos, então isso tudo é resolvido sem a judicialização. E em quanto tempo demora? Depende, caso a caso. Se o pai mora aqui perto tem o endereço, aí 1 mês, 2 meses no máximo. Caso a mãe não tem endereço, aí nós vamos abrir o procedimento para localizar o pai, começa uma investigação. Faz toda a investigação, né? Geralmente esses casos. Dos presídios também são rápidos. Agora, porque o preço está ali, nós sabemos, né? O acesso é mais... Literalmente não tem para onde correr. Exatamente. Até tem, né? Agora, no caso, quando o pai reside fora do DF, o procedimento é mais demorado. Ou seja, em 6 meses. Condições normais de temperatura e pressão, algo em torno de 1 mês, 1 mês e pouco. 1 mês no mínimo, né? 1 mês e tudo certinho. Com tudo certinho. Condições normais de temperatura e pressão. O cara, você sabe onde tá tudo ali, ponto final. Cara, isso é muito legal, assim. Tem algum acordo com os cartórios eleitorais? Porque você falou da questão da identidade, né? Mas às vezes a pessoa tirou muito antes desse processo e a identidade está lá sem pai e ele realmente só vai tirar o título quando está com 16, 18 anos. Não, o nosso controle é só com a identidade, com o RG, né? Mas o cartório eleitoral também nos ajuda porque na localização no título de eleitor tem filiação? Não, mas você tem que apresentar todos os documentos. Pra tirar. Bom, agora eu entendi. Não na hora de votar. Até uma nova ideia, Você tem que apresentar, para tirar o título de eleitor, que é obrigatório você tem que apresentar tudo. Agora... De repente a junta militar, né? Uma junta militar você também, para você se alistar, o adolescente de 18 anos, o homem, tem que se alistar aos 17. Você tem que apresentar todos os documentos, né? Eu acho que é fechar o cerco aí. Mas se ele não tem identidade, né? Esses outros... porque eu fico pensando, às vezes ele tirou a identidade com 10 anos de idade, passou, entendeu? Entendi. É uma forma de controle também. Agora o eleitoral, os dados dos tribunais eleitorais, eles são muito importantes para a localização do suposto pai. Esse cadastro nós temos... Que é da onde vota, você sabe onde esse cara está residindo. Para localizar o suposto pai nesse caso. Então... Cara, legal demais, adorei o tema hoje. Muito obrigado a todas as participações. Eu acho que tem mais alguminhas aqui, que eu falei muito rapidinho. Tenho vergonha de pais que questionam a finalidade da PA. Pago a pensão e sei que não é o suficiente para criar minha filha de 18 anos, não quer pagar, pegue para criar. Mas aí é muita responsabilidade, né? Às vezes dá vergonha de ser homem. Tá aí a foto da minha prole toda, é o Flávio Torres, que até mudou aqui a foto do perfil e colocou uma galera que ele tem de 1, 2, 3, 4, 9 filhos. Já apareceu nesses mutirões, assim, de um cara para reconhecer uns 10 filhos, assim, esse é meu, aquele é meu, tá? Aquele também é meu também. Eu já peguei, e outro dia eu fiz 5 mulheres diferentes, 5 mulheres diferentes? Não, 5 pais, 5 filhos com a mesma pai com Você já pensou, cara, 5 mulheres, 5 crianças, o mesmo cara é meu, é meu, é meu. Outro dia eu fiz audiência com o suposto pai, que ele só tinha 11. Aí eram com 3 11 anos, 11 filhos. 11 filhos. Deus. Doutora, tanto faz, mas um vai fazer diferença. É bom que fecha o time. Que bom, né? Conheço, cadê? O Juliano Mesquita falando carro de segunda mão, conheço como bicampeão, enfim. Gente, eu não sei o que é isso. Está soando uma coisa pejorativa e machista, então eu prefiro nem saber. Pessoal, era só dúvida. Sou casado, tenho 2 filhos, muito lindos. Foi uma dúvida mesmo, falando da questão da mãe que não paga PA. Há uma relação de diferença de porcentagem de pais que somem quando sabem da gravidez em relação à situação socioeconômica. Guto, eu acho que aí é um estudo muito mais profundo. A gente teria que chamar algum estudioso da UNB aí para falar esse tipo de coisa. Carol, conta quem ganhou. Olha só, quem levou ingresso duplo para o Festival Sunflower Jam com shows de Ziba, Babi Cereza e muito mais. Dia 1º de março, às 21 horas, no Riley Pub, na 409 Sul, foi o Wilson Silva, final de telefone 9334. O convite duplo para o filme Pequena Grande Vida, válido para qualquer cinema que estiver sendo exibido, saiu para o Thiago Henrique, final de telefone 8500. Wilson e Thiago têm 2 dias úteis para vir aqui na Rádio Transamérica, na 701 Norte, e retirar seus prêmios. É isso aí, Renata, muito obrigado. Foi muito legal. Muito legal. Parabéns. Obrigado a todo mundo que mandou as mensagens, obrigado a todo mundo que participou da live. A gente vai ficar mais um tempinho aqui na live, que a gente vai responder as mensagens de quem participou lá, beleza? Lá no Facebook da Transamérica. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carol Corder. Obrigada, gente. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa aqui. É das poucas coisas que a gente vê que é ativo do governo e não passivo. Não espera o cidadão ir lá provocar, vai lá e provoca o cidadão.
por mais iniciativas assim. O Eixão é ativo no governo também. Ele não perguntou pra ninguém. Amanhã a gente tá de volta. Um beijo pra você. Um beijo, gente, até amanhã. Aí coisa não foi, né? É porque você clicou ali, bateu no mouse. Agora. Será que Pronto, agora vai? agora vai. Foi. Transamérica 1 hora. Tem participação aí na live? Tem só mandando beijo. O Luiz Torres manda abraço para a melhor FM do DF. É nóis. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que estava acompanhando aqui. Vai ficar aí a Obrigado, live. gente. Babei. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, beijo. Agora ela. Dá um Dá um tchau. tchau. Ali.